para fazer perguntas ao palestrante ou para a presidente. Após o encerramento oficial desta reunião, a sala ficará aberta para confraternização durante 5 minutos e, após esse tempo, será encerrada. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E para a abertura da nossa reunião de hoje, com a palavra a presidente Carla Blanco Pousada. Companheiros, convidados, autoridades, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 5ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo. Com satisfação, dou início a essa reunião, reverenciando a bandeira nacional. Márcia, por favor, divida a bandeira conosco. Uma saudação à nossa bandeira. E hoje aos nossos atletas também, né, que estão louvando nossa bandeira com tanta alegria. Obrigada pela saudação à bandeira nacional. Hoje é um dia muito especial em nosso clube e eu vou apresentar, né, dividir com vocês e apresentar o nosso novo associado. É sempre um momento de muita alegria, de muita importância, não é? No nosso clube receber um novo associado, é um momento que nos sentimos ativos, nos sentimos, posso dizer, renovados. Então, com muito prazer e com muita honra, apresento a vocês o novo associado, Maurício Alexandre, já desejando aí que ele tenha uma vida rotária de muita alegria e que o servir esteja sempre presente na sua vida. Para isso, eu quero passar a palavra, então, para o querido padrinho do Maurício Alexandre, o nosso companheiro Álvaro Masson, que vai trazer o currículo do Maurício e falar algumas poucas palavras, algumas considerações sobre o novo associado. Masson, a palavra é sua. Obrigado, presidente Carla. Como você falou, é sempre uma alegria, um prazer poder apresentar rotarianos novos aqui no nosso clube. Seguir aí os passos do nosso querido Narid Chicane, imbatível nessa bandeira de trazer grandes valores aqui. Eu não sou tão frequente na apresentação, mas fico feliz em apresentar o Maurício Alexandre. Maurício Alexandre estudou no Colégio Rio Branco e, ao concluir o ensino médio, qualificou-se para o Programa de Intercâmbio Internacional de Jovens, tendo sido patrocinado na época pelo Rotary Clube de São Paulo, Distrito 461. Após seu retorno dos Estados Unidos, continuou participando das atividades rotárias, de conferências e do programa RILA, recebendo seu diploma do querido governador Hugo Maia de Arruda Pereira. Maurício é formado em comunicação social, com especialização em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e em docência para o ensino superior de turismo e hotelaria pelo Senac São Paulo. Construiu sua carreira atuando por mais de 25 anos em grandes corporações americanas do setor de aviação comercial, hotelaria, cruzeiros e parques temáticos, tais como American Airlines, Walt Disney Company, RCI, Wyndham Group, SeaWorld Parks. Ele é fluente em inglês e espanhol, tendo proferido palestras e treinamentos nos Estados Unidos e em países da América Latina. Atualmente, o Maurício atua no mercado financeiro como sócio da Invest Partner Investimentos, um dos maiores e mais antigos escritórios de agentes autônomos da XP Investimentos. Conheço o Maurício há uns pouco mais de 10 anos, nós somos sócios do clube inglês, o SPAC, São Paulo Athletic Club, e mais recentemente nós estreitamos os laços quando ouvi o seu entusiasmo pelo Rotary e pelas causas sociais.
Entendo que o Maurício se integrará com muita naturalidade no Rotary Clube de São Paulo, pelo seu perfil adequado e também pelo fato do Rotary fazer parte do seu DNA. Bem-vindo, Maurício. Muito bem-vindo, Maurício. Eu peço agora que você leia o termo de posse enviado à sua residência. Por favor, abra seu microfone. Eu, Maurício Alexandre, comprometo-me a conhecer, respeitar e cumprir o Estatuto Social e regimento interno do clube, os quais me conduzirão em minha vida rotária, a estimular e fomentar o ideal de servir como base em todo empreendimento digno, a desenvolver o companheirismo priorizando oportunidades de servir, a reconhecer o mérito de toda a ocupação útil, não fazendo distinção entre as profissões reconhecidas, a promover a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada, a trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Obrigado. Parabéns, Maurício. Agora eu outorgo à sua mãe, Marlene Rabai Alexandre, a colocação do PIN como rotariano do Rotary Clube de São Paulo. Por favor, dona Marlene, pode colocar o PIN em meu nome. Nada como ser representada pela mãe, não é? Que alegria. A minha também, mais ainda. Não é? Eu espero que um dia eu possa empossar um filho também. Olha, uma salva de palmas para o nosso querido companheiro Maurício Alexandre. Parabéns, dona Marlene, pelo filho. Obrigada. Maurício, você tem 3 minutinhos para suas palavras, seu discurso de posse. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, ao Álvaro pelo convite, meu padrinho, ao Marcelo, que desde a primeira reunião me recepcionou muito bem no clube, a você, Carla, nossa nova presidente, que também esteve sempre por perto, ao Márcio, que fez o primeiro contato, a primeira ligação, né? E dizer que é um dia muito feliz para mim, né? Porque eu tenho uma história muito comprida com o Rotary, né? A primeira vez que eu vi o símbolo do Rotary, eu tinha 12 anos de idade. Então, foi muito bonito, assim, né? Ter participado, né, de tudo isso na vida, né? E eu me lembro da minha primeira reunião, faz 35 anos que eu sentei pela primeira vez numa reunião do Rotary Clube de São Paulo, do Distrito 461, um pouco antes de eu embarcar, né, na viagem de intercâmbio, né? Era uma viagem que a gente ia representando não só o Rotary Clube de São Paulo, mas nosso país e nossa família também. Isso, com certeza, mudou minha vida, né? Assim, e agora eu tenho a oportunidade de retornar, né? Ostentando, né? O brasão do Rotary no paletó aqui no peito, né? E é muita alegria mesmo para mim, né? E também um senso de retribuição muito grande, né? Eu me lembro do primeiro rotariano que eu conheci, era o Norton Severo Batista, que era o nosso diretor do Colégio Rio Branco. E ele sempre era muito elegante, andava com esse PIN na lapela, né? E isso me deu uma sensação de segurança muito grande toda vez que eu tive a oportunidade de encontrar alguém com o PIN, né, do Rotary, né? Então, eu viajei muito pelo mundo todo e toda vez que eu encontrava algum rotariano, alguém que ostentasse o PIN, eu me sentia muito confortável em iniciar uma conversa, porque eu sabia que ia ser muito bem recebido. Bom, para mim é como se fosse uma medalha olímpica. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Parabéns, parabéns, Maurício, parabéns pela sua emoção. Eu me identifico muito com você,
porque também me emocionei muito na minha posse, não é? O Rotary, para mim, sempre foi uma instituição de muito respeito, de muita honradez. Então, me emociono com você, como me emocionei no dia da minha posse, no dia que eu recebi o meu PIN. Parabéns, seja muito bem-vindo ao Rotary Clube de São Paulo e saiba que aqui você tem 83 amigos fiéis, né, a você e ao servir. Muitos parabéns. Uma salva de palmas ao novo companheiro. Agora, terminada a posse do Maurício e essa super boa-vinda ao novo companheiro, a gente entra no nosso minuto profissional, na pílula profissional. Hoje nós temos o nosso querido companheiro Mirched Abdu Alabi, que vai falar um pouquinho do seu negócio e ao que ele se dedica por 3 minutos. Márcia, por favor, coloque a empresa do nosso querido Mirched. Mirched, pode abrir o seu microfone e falar um pouquinho. Bom dia. Desculpe, Mirched, pode tirar, Márcia, e coloca no final. Isso, assim o Mirched fala. Oi, Mirched. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. É uma grande alegria participar dessa reunião e dizer que eu me sinto honrado em apresentar o meu currículo à minha empresa. Eu sou formado em Economia, Administração e Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis. Eu fui agraciado com a Ordem do Rio Branco e a Ordem do Mérito Aeronáutico. E atuo na área de comércio exterior há mais de 50 anos, na área específica de consultoria estratégica de comércio exterior. Não faço intermediação de comércio exterior, mas indico empresas que possam fazer. Atualmente, me dedico à consultoria de comércio exterior na Associação Comercial de São Paulo. Fui 35 anos secretário-geral e CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Tive a honra e o prazer de trabalhar com o Dr. Nahid Chikane quando ele era vice-presidente da GE. Fizemos um trabalho, eu e o meu sócio, caro amigo Rui Cury, e estou à disposição dos senhores e das senhoras, companheiros e companheiras, para poder levar adiante a bandeira de comércio exterior. Eu sei que tenho muitos amigos aí que são de comércio exterior. Hoje eu tenho publicado diversos artigos na imprensa falada e escrita, no LinkedIn, no Facebook. Eu procuro desenvolver o que o Rotary preconiza: servir e nunca ser servido. Muito obrigado a todos pela paciência de terem me ouvido. Muito obrigado, presidente Carla. Obrigada, companheiro Mirched, por apresentar a nossa pílula profissional de hoje. Muito obrigada. Terminando o nosso momento da pílula profissional, passo a palavra ao nosso protocolo Márcio Arroio para a apresentação do palestrante do dia. Presidente Carla, com muita satisfação que passo a apresentar Luiz Antônio Nogueira de França, engenheiro civil, é atual presidente da ABRINC, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e sócio-presidente da França Participações, empresa de soluções para áreas de gestão e finanças. França também preside o Conselho da RENAC, Recuperadora Nacional de Crédito. É conselheiro do Banco Inter, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Cury Construtora Incorporadora e também URBA, Desenvolvimento Urbano.
França foi diretor executivo do Banco Itaú por 16 anos, onde atuou como diretor de crédito imobiliário de 2006 a 2015, e foi também o responsável pela implantação do Banco de Investimentos, onde atuou como head do Banco de Investimento. Nesse período, foi presidente da ABCIP, Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, membro do Conselho da CNF, diretor da FEBRABAN e presidente do Conselho de Administração Cibrasec. França iniciou sua carreira atuando na área de Large Corporate, onde participou da montagem do Banco de Investimento do Banco Francês e Brasileiro e atuou em Nova York como Managing Director para a América Latina, estruturando transações de ADRs e bonds para o mercado de capitais internacionais. Com a palavra, a nossa presidente, Carla Pousada. Obrigada, nosso querido protocolo, Márcio Arroio. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso palestrante, Luiz França, dizer que é um prazer e uma honra para o Rotary Clube de São Paulo tê-lo aqui hoje, palestrando. E, sem mais delongas, eu dou a palavra ao nosso querido palestrante para que profira a sua palestra sobre a situação da construção civil. Com a palavra, Luiz França. Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade também de ter visto esse início de reunião e de um novo membro que vocês acolheram no Rotary. Uma cerimônia muito bonita e emocionante, muito interessante. Eu queria iniciar saudando a presidente do Rotary Clube de São Paulo, a senhora Carla Blanco, e também aos membros do Rotary Club. Para mim é um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês, discutindo um pouquinho do mercado imobiliário brasileiro. Eu vou colocar a apresentação para que a gente possa iniciar aqui nosso bate-papo. Está indo. Está perfeita. Eu só estou com uma dificuldade técnica aqui, um minutinho só. Tá. Um minutinho que eu não consegui passar para outro slide. Sem problemas. Pronto. Aqui a gente está mostrando um pouco a indústria de incorporação. Às vezes as pessoas, quando analisam, elas olham somente os prédios, as casas, né? Mas a nossa atividade, ela tem uma mobilização muito grande. Ela mobiliza aqui uma cadeia produtiva muito importante, que é a cadeia produtiva dos fornecedores, é a cadeia produtiva também, não dos fornecedores, mas da indústria que vai rechear os imóveis, tá certo? Quer seja a indústria de imóveis, quer seja a indústria branca, de geladeiras e outros. E a geração de emprego e renda. Então, quando a gente olha o impacto do nosso segmento, nós olhamos, então, o impacto direto, impactos indiretos e os chamados impactos induzidos, para a gente ter uma noção muito clara do quanto nós movimentamos na economia. Próximo. Os impactos, eles na verdade, eu já falei um pouquinho, né? Mas quando a gente inicia uma obra aqui, a gente vê aqui um desenvolvimento, todos nós aqui já verificamos, né? Nos nossos bairros, muitas vezes, terrenos ou vazios, ou terrenos que havia um grupo de casas, né? Se transformam num terreno e a gente inicia o prédio. É nesse momento que você faz o chamado lançamento, você lança esse prédio, você contrata engenheiros, você contrata projeto, você contrata mão de obra e você começa a fazer todo o trabalho de construção. Ao final da construção, a maior felicidade de todos que a gente vê ali é a entrega das chaves, mas ainda não acaba
tudo aquilo que a gente movimenta na economia. A gente tem um impacto para frente, pós-entrega, onde inicia-se a ocupação das unidades e a compra de todos os equipamentos que vão nas unidades. Então, esse é o movimento, é o impacto que nós trazemos na economia. Próximo. O setor ele tem uma representatividade muito grande. 10% dos trabalhadores brasileiros eles são empregados da construção civil. Então, esse é um número que ele é um número oficial. Nós estamos falando aqui de 5,9 milhões de trabalhadores. Portanto, a importância da indústria na geração de emprego no Brasil ela é muito clara. Mas para o Brasil é importante emprego e para qualquer país é importante a arrecadação. E a nossa contribuição em termos de tributos está da ordem de 9%. Com esses números, a gente tem que ter uma representatividade na riqueza do Brasil, que é medida pelo PIB. E essa representatividade, nós representamos 7% do PIB brasileiro e movimentamos, como a gente não deu número nas outras nossas transparências, mas nós movimentamos 97 atividades econômicas. Para a gente ter uma ideia de trabalhadores, a gente faz um cálculo muito rápido, às vezes, que num apartamento de 100 metros quadrados, empregamos em média 4 trabalhadores. Então, esse é a nossa representatividade com relação à economia brasileira. O ano passado foi um ano de muita dúvida, né? Foi o ano da pandemia. Nós tivemos a felicidade de sermos classificados como um dos setores essenciais da economia brasileira. Portanto, não paramos de atuar nas nossas obras e representou um grande ganho para o Brasil. Um grande ganho para o Brasil por quê? Dos 143 mil empregos gerados no Brasil, 112 mil vagas foram do segmento de construção. Portanto, nós mantivemos as pessoas empregadas, sustentando as suas famílias e, além disso, nós ainda aumentamos aqui em 112 mil pessoas ou 112 mil famílias que puderam receber o rendimento oriundo do segmento de construção civil. Então, eu acho que o ano passado, 2020, foi um ano que foi muito difícil para o Brasil, para todos nós, mas nós tivemos um papel muito importante. Mais para frente, nós vamos ver que esse papel importante não é só de geração de emprego, foi de preservação da saúde de todos que conosco trabalharam. Isso foi fundamental para, durante todo o período, nós termos mantido a confiança depositada pelo governo de setor essencial. É fantástico o índice que nós tivemos, baixíssimo, mais à frente eu vou mostrar, mas eu preciso ressaltar agora, baixíssimo de mortes no segmento da construção civil, comparado com o Brasil e com algumas cidades brasileiras. Próximo. Aqui a gente gosta de mostrar aqui mais detalhadamente um pouquinho a evolução do saldo de empregos por carteira assinada, tá certo? Que acho que é uma evolução importante de se mostrar. O nosso setor é um setor que ele trabalha realmente todo na formalidade, então aqui é um número também importante da gente mostrar no segmento da construção civil. Próximo. Muita gente pergunta como é que está os primeiros fevereiro, março e abril de 2021 versus fevereiro, março e abril da pandemia. O que aconteceu? O que está se lançando, o que está se vendendo? Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação. Nós temos 2 mercados distintos. Nós temos um mercado que a gente chama ali de MAP. Na verdade, é muito feio a gente colocar siglas, me desculpem. Eu vou até pedir para nas próximas apresentações corrigir, mas isso quer dizer médio e alto padrão. E nós temos ali o CVA, que é o chamado Programa Casa Verde Amarela, que atende a população de baixa renda. Esse é um programa que ele é financiado, os clientes são financiados pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, onde eles têm uma taxa que adequam a prestação à sua capacidade de pagamento. Ninguém ganha casa de graça no Casa Verde Amarela, tem uma prestação, e não é uma prestação irrisória, é uma prestação barata, o que tem um subsídio esse que tem em todos os países do mundo para a população de baixa renda. Mas se a gente for em frente, o número de lançamentos
aumentou fevereiro, março e abril 2021 versus fevereiro, março e abril 2020, 45% no total, as vendas aumentaram 30%, ou seja, continuamos com o segmento forte, com bastante vigor. Muitos me perguntam por que o médio e alto padrão aumentou 120% e 16% o mercado de baixa renda. Simplesmente porque o mercado de baixa renda, em toda a vida dele, em toda a volatilidade que a gente tem na economia brasileira, nos momentos de crise, ele sempre se manteve resiliente. E resiliente por quê? Porque este é um mercado que, infelizmente, no Brasil, ele tem um grande número do déficit habitacional brasileiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, um trabalho que nós encomendamos para a Fundação Getúlio Vargas, o déficit habitacional atual hoje é de 7,8 milhões de moradias. Eu calculo 80% seja no mercado de baixa renda. E a gente não para no déficit habitacional, porque o déficit habitacional é uma necessidade que nós temos. As famílias crescem e existe uma necessidade de volume de imóveis até 2030 de 11,5 milhões de imóveis. Portanto, o Brasil é um país que, se nós formos olhar no segmento de incorporação, ele tem muito a crescer ainda. E o Minha Casa Minha Vida, então, o Casa Verde e Amarela, me desculpem, ele teve um crescimento de 16%, porque ele vem sempre crescendo. O mercado de médio e alto padrão, logo na pandemia, as pessoas não podiam sair. Então, você também parou um pouquinho os lançamentos, os estandes de venda estavam fechados, por isso que a gente vê um movimento muito grande desse período de 2020 para esse período de 2021. Mas o que mostra ainda um vigor importante do mercado, segundo a nossa pesquisa. Como é que as pessoas compram imóvel no mundo todo? Financiado. Aqui no Brasil, é mais importante ainda o financiamento, e as pessoas usam, elas têm que, geralmente, as pessoas dão de entrada no imóvel da ordem de 20%, que é o que os bancos pedem como mínima entrada. E aí se financia 80%. Mas o que faz com que essa indústria ela ganhe velocidade? A taxa de juros baixa para o comprador do imóvel. E nós observamos vários países do mundo com as suas variações de taxa de juros, e o que ficou muito claro dentro dos estudos que nós temos no mundo todo é que quando uma taxa de juros está abaixo de 2 dígitos, a gente verifica que naquele país você tem um grande crescimento do mercado imobiliário. Então, o que nós observamos agora no Brasil? Uma taxa de juros que é 7,7% mais ATR. Portanto, nós estamos aqui no momento que é um momento de compra das pessoas, pois eles têm uma taxa de juros muito adequada. Acho que no Brasil nós temos vivenciado a taxa de juros muito baixas, sabemos que as taxas de juros estão aumentando em função da inflação, mas mesmo com os aumentos de taxa de juros, nós prevemos que a taxa de juros para o financiamento imobiliário ainda ficará abaixo de 2 dígitos. Os bancos que financiam, os bancos que são os agentes importantes que fazem o financiamento imobiliário. E para fazer qualquer financiamento, você não quer ter prejuízo. E a inadimplência do crédito imobiliário é uma das mais baixas no mercado comparado com outras operações de crédito. A inadimplência no mercado imobiliário, como vocês podem ver hoje, está abaixo de 1%. Portanto, isso continua dando a segurança para que as instituições financeiras continuem financiando os compradores de imóveis que nós construímos. Isso aqui eu vou saltar, que é muito detalhe, próximo. Fizemos isso é muito importante também, aqui na Abraim, que a gente adora fazer pesquisa, porque sem pesquisa você acha tudo e não sabe nada, né? E com a pesquisa você tem um bom indicativo e você sempre tem aonde recorrer da fidelidade dos dados. Então nós fizemos uma pesquisa aqui sobre os lançamentos. E o que os empresários falaram? 94 dos empresários vai realizar ao menos um lançamento nos próximos 12 meses. Ao menos um. Não estamos falando aqui no mínimo um.
compra de terreno é uma pergunta muito importante, porque no nosso segmento, primeira coisa que você compra é o terreno, aí você tem que fazer um estudo do terreno. Muitas vezes nós temos que descontaminar os terrenos às vezes são poluídos, e pouca gente sabe que nós somos o limpa-solo das cidades que nós atuamos, porque em cima de terreno contaminado não se constrói. E nós temos a obrigação de fazer a descontaminação do terreno para que possamos construir. Portanto, isso é um dos pontos, Lívio, com relação à sustentabilidade, que pouco se fala. Se fala muito no reuso da água, na economia de energia, das placas, mas a limpeza do solo que nós fazemos, poucas pessoas falam. Parece que os incorporadores já deram isso como uma coisa barata, mas não. Acho que é muito importante para a sociedade, para os bairros e para as cidades. Então, aqui nós vemos que a compra de terreno é um indicativo importantíssimo. E 82% dos empresários pretendem comprar terreno nos próximos 12 meses. Ou seja, eles estão investindo em terreno porque eles preveem lançamentos futuros. Preço de imóveis. No segundo trimestre, houve um forte aumento no preço do imóvel. Preço de imóvel, eu queria fazer um parêntese aqui. O Brasil é um país que ainda tem imóvel barato. Por quê? Existe uma pesquisa da Númbio que ela compara cidades no mundo todo. E eu gosto de olhar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, nós estamos no número 287. Ou seja, nós temos 286 cidades com imóveis mais valorizados que na cidade de São Paulo. Eu entendo claramente que o nosso poder aquisitivo é diferente de cidades como Manhattan, Tóquio e tudo mais. No entanto, nós sabemos que o Brasil vai dar certo. O Brasil dando certo, aumenta a massa salarial, aumenta o poder aquisitivo e o imóvel haverá nele uma correção conforme nós comparamos com outras cidades do mundo. Próximo. Essa pesquisa que eu queria mostrar para vocês, eu não vou entrar no detalhe da tabela, mas foi a pesquisa que fez com que nos desse a segurança de fazer os nossos funcionários estarem trabalhando. Isso aqui a gente solta pesquisa semanalmente. Nós implantamos protocolos de segurança. Implantamos protocolos de segurança que não foram protocolos implantados pela gerência, pela superintendência das empresas, tá certo? Ou por uma área qualquer de uma empresa. Foram protocolos que foram discutidos pelos associados da Abrainc, que nós somos de 58, foram discutidos pelos presidentes das empresas e validados por eles. Aquilo que deveria ser feito no canteiro de obras e também deveria ser feito para a educação dos funcionários, tanto dentro do canteiro quanto nas suas residências. Muitas vezes a gente mandou kits de higiene também para a casa dos funcionários. E com isso, nós vamos olhar no próximo gráfico, na próxima transparência aqui, que nós tivemos. Vocês veem aqui, a linha azul é a construção civil. Isso significa o número de mortes que nós tivemos por infectados. Nós estamos em 0,03. E nós não quisemos comparar com o Brasil, que é a linha verde, que é 0,26, porque a média brasileira é 0,26. Tudo bem. Nós tínhamos que comparar com quem? Com o lugar que tivesse o menor índice. E o menor índice foi 0,13 no Maranhão, menor ainda que a cidade de São Paulo. Então, nós tivemos o menor índice comparado com qualquer cidade. E há 20 semanas nós não temos óbitos. Portanto, felizmente, aqueles funcionários que continuaram trabalhando não foram expostos a um risco maior, porque mostramos aqui claramente o índice de morte. Aliás, eu gosto de dizer que eles foram protegidos porque esses funcionários esses funcionários tiveram menor índice de mortalidade, conforme a gente verifica aqui. Não foi fácil. Eu sei que no segmento de construção a gente tem ambientes abertos, isso facilita muito. No ambiente de construção, nós temos também as pessoas que estão acostumadas às medidas de segurança. Então, implantar mais uma medida de segurança à saúde, foi algo mais fácil do que em outros segmentos. Mas o resultado mostrou
que o governo esteve certo quando manteve o nosso caráter de excepcionalidade e nós pudemos realmente honrar, não só com o governo, mas também com as famílias das pessoas que trabalharam com a gente, que pudemos preservá-los. Próximo. A gente olha muito acidente de trabalho também, tá certo? E a gente verifica aqui, em todos os índices aqui, como a gente observa e cuida do acidente de trabalho. A gente tem um volume muito baixo de acidentes de trabalho. Isso é uma coisa fundamental, porque quando a gente volta 20, 30 anos atrás, se vocês entrassem numa obra 20, 30 anos atrás, era obrigado o uso do capacete. E muita gente usava porque era obrigado. Muitas vezes você via uma pessoa subindo por fora de um prédio sem o cinto de segurança 30 anos atrás. Hoje isso é inadmissível. Isso significa uma penalidade, às vezes até a demissão do funcionário que não quiser usar os equipamentos de segurança. E para isso, a gente faz investimentos. E os investimentos, em média, eles não são baixos, mas uma vida não tem preço, como todos sabem. Então, não preciso dizer aqui a necessidade de fazer investimento, treinamento, e que isso baixa absurdamente os acidentes de trabalho numa função em que as pessoas estão expostas, as pessoas estão andando dentro da obra e estão correndo perigo. Portanto, há necessidade dos equipamentos de segurança. Próximo. Aqui a gente já falou do déficit habitacional. A última linha mostra o déficit habitacional detalhado aqui em 7,8 milhões de moradias e ao déficit habitacional aberto. Eu não vou entrar aqui no detalhe do déficit habitacional, porque eu acho que nós temos aqui uma reunião mais estratégica. Próximo. E na próxima nós verificamos aquilo que eu comentei já, o número de moradias que nós vamos precisar, e aberto aqui pelos salários, por salários das pessoas, pela renda domiciliar, não salários, porque a renda domiciliar pode abranger salários de mais pessoas que trabalham numa residência. E aqui nós verificamos que aqui até 3 salários mínimos, nós temos aqui um volume, como eu falei, de quase 60%, tá certo, da necessidade. Se a gente juntar de 3 a 5, nós estamos falando aqui de quase 80%. Então, nós verificamos claramente que o baixa renda, infelizmente, não é atendido no Brasil e tem que ser atendido, e a única maneira de ser atendido é ajudando a pessoa a pagar a prestação. Eu vou deixar muito claro aqui, é ajudando, não é pagando a prestação, porque quando se paga uma prestação, se entrega uma casa, nós já percebemos que não existe o senso de propriedade. E o senso de propriedade é muito importante para que a pessoa mantenha aquela casa, mantenha, geralmente são condomínios, mantenha o condomínio organizado e que seja um condomínio sustentável para outras gerações também poderem viver nesse lugar. Próximo. Aqui é um detalhe que é muito detalhe, eu vou também permitir deixar a apresentação para vocês, vamos pular. E aqui mostra os índices. O INCC o que é? O INCC é o índice que corrige os preços de materiais de construção. Nós pegamos os últimos 12 meses, nós temos uma verificação que o INCC cresceu mais, foi 16,98, versus o IPCA, que mede a nossa inflação, foi de 8,4%. Tivemos, então, um aumento bastante grande. Mas eu costumo dizer que esse aumento do INCC, ele é capturado, é repassado ao cliente, eu não tenho dúvida, mas se um cliente for construir a sua casa, médio, alto padrão ou baixo padrão, ele não vai conseguir comprar o material no custo que os grandes incorporadores compram. Ele vai ter um índice mais pesado ainda. Então, o que eu digo é o seguinte, quando você compra um imóvel num apartamento de uma grande incorporadora, você ainda tem uma vantagem, que é este INCC aí. Se você for ao mercado de varejo, você vai ver que o preço do aço sobe muito mais do que o preço do aço subiu para a gente, porque você tem aí a venda no varejo, e a venda no varejo, ele torna todos os produtos mais caros. Portanto, esse é o custo que vão incorrer os compradores de imóveis na planta que comprarem de grandes incorporadores. Próximo. Aqui a gente mostra aqui alguns componentes que a gente vê que materiais e serviços, a gente abre materiais, serviços e mão de obra. A gente vê que materiais e serviços, eles subiram muito mais, subiram 28,3%, e o mão de obra subiu 16,9%. Então, a gente claramente, o que está
pesando no INCC são os serviços, os materiais principalmente. Próximo. Aqui a gente traz um exemplo do que mais subiu. A gente encontra aqui, nos últimos 12 meses, crescimentos muito grandes. 100% no aço, vergalhão 85%, telhas 50%, e vocês vejam que o INCC, como ele é uma média de preços, ele é uma média dos serviços, ele está com crescimento da ordem de 16,9%. Por isso que eu comentei que é importante a gente observar o custo. Muita gente olha e fala, poxa, mas cresceu tanto, mas ninguém lembra que o aço cresceu 100%, que o cimento cresceu 40%, a madeira 42%. Então, ainda é um bom investimento. Quem comprou aquele imóvel na planta, que aquele imóvel está sendo corrigido pelo INCC, até porque o imóvel no Brasil, médio e longo prazo, mostra-se barato. Nós fizemos também uma pesquisa muito interessante. Próximo. O próximo acabou, vai a reforma tributária, mas eu queria falar numa pesquisa que nós fizemos, é muito interessante. Muita gente pergunta, vale a pena comprar imóvel, é bom investimento, não é bom investimento? E pegamos uma série histórica de 2009 e 2019. 2009 a 2019, nós verificamos que o preço do imóvel, pegamos várias cidades, mas eu vou citar a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o preço do imóvel variou, na verdade, ele variou de 2009 a 2019, a mesma coisa que a variação que se teve na taxa Selic. Ou seja, investir com uma remuneração de título do governo é um excelente investimento de baixo risco. O imóvel na cidade de São Paulo representou isso, para quem comprou e morou. Então, comprei o imóvel, morei no imóvel, de 2009 a 2019, eu tive aquele ativo valorizado igual ao ter aplicado aquele recurso na taxa Selic. E quem comprou e não morou? Quem comprou e não morou teve ainda a rentabilidade adicional, que é a rentabilidade do aluguel. Portanto, de 2009 a 2019, nós comprovamos que imóvel é um bom investimento e investimento seguro. Nós temos aqui uma segunda parte, que eu não sei se vocês querem entrar, que é a reforma tributária. Eu acho que sai um pouco do foco aqui nosso. Eu deixaria aqui a minha sugestão, não sei a doutora Carla o que acha, a gente abrir, se vocês tiverem alguma pergunta. Claro, muito obrigada, Luiz França, pela excelente palestra. Realmente, o nosso tempo já está esgotado, então eu acho que a gente pode marcar um segundo momento para que a gente fale da reforma tributária. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. Prazer é nosso. Agradeço demais a palestra, muito bom, muito interessante, né, perceber aí as movimentações do mercado em um momento tão atípico, não é? A gente tem uma pandemia aí, as pessoas com pouca renda, mas o mercado imobiliário pujante, né, apesar dos altos preços aí da matéria-prima. Eu queria dar a palavra para o nosso querido Lívio, que é quem trouxe o nosso palestrante do dia, para que ele faça algumas considerações e depois, então, eu abro para as perguntas, e temos bastante perguntas no chat. Lívio, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Agradecido do coração, Luiz França, querido amigo, por imediatamente a nossa proposição, ele aceitar estar aqui conosco. Queria dizer que, além desse currículo maravilhoso que o Luiz França carrega, nós, França e eu, somos membros do grupo Reformar para Mudar, né? Que é um movimento de entidades empresariais que visa apresentar propostas de melhorias estruturais ao país, no âmbito do executivo e do legislativo. E o Luiz França é um grande mobilizador dentro desse nosso movimento, instando as autoridades públicas e buscando sempre o melhor para o nosso país, e realmente isso me orgulha muito estar na companhia do Luiz nessa empreitada. E a gente percebe que, pela sua explanação, o movimento da construção civil no país evoluiu nesse momento, né?
E o que chamou tanto a atenção e que também levou a Abraim, que o próprio Luiz França está muito na mídia, foi esse controle de todos os protocolos na questão da Covid, né? Era, ao mesmo tempo que a indústria da construção civil pedia para que os seus trabalhos permanecessem, ao mesmo tempo precisava demonstrar para as autoridades públicas todo o cuidado que as empresas estavam tendo na ação de contenção da pandemia junto aos seus colaboradores. E isso foi muito expressiva, a atuação da Abrainc, sob a tutela do Luiz França, nesse episódio. Então, Luiz, seja muito bem acolhido aqui no nosso Rotary Club, e você aqui só tem amigos, irmãos, que agora passam a considerar muito mais esse teu trabalho, né? A reconhecer cada vez mais, e ficamos sempre à sua disposição aqui no Rotary Club. Super obrigado pela apresentação, viu, Luiz? Obrigado você pelas palavras aí tão gentis, e você que é um grande companheiro nosso e que cuida de um dos temas mais importantes que a gente tem no mundo todo, que é a sustentabilidade. Então, você aí tem, além de grande participação também no nosso movimento, o seu trabalho com relação à sustentabilidade é um trabalho louvável, muito importante, Lívio. Parabéns. Obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado. Obrigada, Lívio. Obrigada por trazer nosso nobre palestrante de hoje. Agradeço imensamente em nome do Rotary Clube de São Paulo. Luiz França, nós temos algumas perguntas e rapidamente eu vou passar e aí eu dou um minutinho para a resposta. A primeira pergunta é do nosso companheiro Roberto de Souza. Ele diz assim: os preços dos apartamentos cresceram bastante desde o ano passado, em plena pandemia. Nos Jardins, já vendem apartamentos a 33 mil metros quadrados. Como o senhor vê isso e qual a tendência de preços de apartamentos residenciais? Olha, um apartamento quando a gente olha aqui, esse apartamento que foi citado no Jardim, de 33 mil reais o metro quadrado, é um apartamento de altíssimo padrão, tá certo? De alto padrão, onde a gente encontra em alguns lugares de São Paulo, né? Podemos encontrar em algumas regiões dos Jardins, não em todos os Jardins, podemos encontrar em algumas regiões do Itaim, ali na rua Leopoldo Couto de Magalhães, ali na rua Fernandes de Abreu, próximo ao Parque do Povo. Aliás, tem um prédio em frente ao Parque do Povo, que era onde era o antigo Bar Desar, que se fala ali em 45, 50 mil metros quadrados, ou até mais, às vezes. Então, e outras regiões, como na Vila Nova Conceição. Então, são regiões de desejo, são imóveis de desejo de poucas pessoas, né, de 35, 50 mil reais o metro quadrado, e que são feitos de uma maneira muito particular. Então, eu acho que isso é uma tendência no mundo inteiro, né? Se você for para Manhattan, você vai ver o preço do imóvel ali próximo ao Central Park. Ali não tem imóveis novos, imóveis antigos, mas vários deles já foram reformulados internamente, com altíssimo padrão, e você verifica que os preços são realmente altos. Eu acho que é uma tendência do imóvel de alto padrão. Eu não vejo a redução dessa tendência, eu acho que isso deve, sim, continuar. É um número que não me assusta, e não me assusta se a gente sentar aqui daqui a 5 anos e olhar para trás e falar, poxa vida, estava barato 33 mil metros quadrados lá atrás, porque eu já vivi isso. Em 2004, 2005, 2004, 2005, alguns lançamentos aí saíram de 6, foram para 10, foram para 15, e hoje estão em 25 mil metros quadrados. Alguns imóveis na região próximo ao Clube Pinheiros, por exemplo. Então, acho que é uma tendência do mercado. Eu não vejo isso voltar para trás, mas sim, é só o crescimento dos preços, ainda mais quando a gente vê a pesquisa que eu comentei. É realmente impressionante, não é? Daqui a pouco nós chegamos ao preço de Nova York, metro quadrado. Mas é a área nobre de São Paulo, né? Compreensível. Claro. Tem outra pergunta aqui, do nosso companheiro José Gustavo.
Ele diz assim: entendo que o mercado imobiliário em São Paulo segue em alta. Exatamente como a gente veio falando, né? Com a taxa de juros em patamares baixos. Facilitou o crédito imobiliário. No entanto, o IGPM, impactado pelo dólar, está altíssimo. Como você enxerga o cenário para os próximos semestres? Olha, o IGPM, ele está altíssimo, é verdade. Ele não tem, na verdade, o custo da construção civil ele é corrigido por um índice que é chamado INCC. Os tomadores de imóveis, geralmente, eles tomam os recursos do dinheiro que vem da caderneta de poupança, onde você tem um indexador que é a TR. A TR é um indexador baixíssimo, hoje deve ser 0, se não me engano, ou 0 ponto alguma coisa, mais uma taxa de juros de 7,7%. Ou, o mais usual também, é os tomadores agora tomarem IPCA mais taxa de juros. Eu gosto muito, a poupança é muito interessante, IPCA mais taxa de juros também é interessante, porque a renda das pessoas, eu acredito que num momento de estabilização e normalidade, minimamente elas são corrigidas pela inflação, ou seja, pelo IPCA. Então, eu não vejo o impacto do IGPM neste mercado, né? O IGPM teve sim um impacto nos mercados de locação, tá certo? Mas a gente percebeu também claramente que houve entre proprietários e inquilinos, houve uma capacidade de sentar, se reorganizar, tá certo? Para os reajustes dos aluguéis que estavam atrelados ao IGPM. Ele continua aqui dizendo, né? IGPM chega a 0,78 em julho e acumula alta de 33,83 em 12 meses. Realmente é um índice bastante alto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez nosso palestrante. Infelizmente, o nosso tempo vai se esgotando. A gente gostaria de escutá-lo por muito mais tempo, não é? Mas as nossas palestras têm essa limitação. Algumas perguntas a mais no chat eu envio por e-mail e aí nós respondemos. Pode ser assim? Sem dúvida nenhuma, será um prazer. Pois então, muito obrigada pela oportunidade. O Rotary Clube de São Paulo agradece mais uma vez. E agora eu passo a palavra para o nosso protocolo Márcio Arroio para apresentações dos convidados e visitantes da 5ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo. Eu queria agradecer e acho que eu vou saindo da reunião, porque eu tenho uma outra reunião, se vocês me permitirem. Pois não. Então, pode fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos, acho que foi um momento fantástico conhecer mais o Rotary Clube. Acho que o nosso novo rotariano lembrou muito do Norton. Eu não estudei no Colégio Rio Branco, mas conheci o Norton por lá. Meu pai era muito amigo dele e realmente era uma pessoa excepcional e sempre representou bem o Rotary Club. E muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês e sempre que precisarem nós estamos à disposição. Bom final de reunião a todos. Obrigada mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Pode se retirar, fica à vontade. Obrigado. Presidente Agora Carla. Oi? Pois não, com a palavra nosso protocolo Márcio Arroio. Obrigado, presidente Carla. Nós tivemos a presença dos visitantes aqui enunciados. Andréa Bucharles, convidada da presidente Carla Blanco, Camila Simões, Fabiana Silveira, professor De Rose, o Natan Misri, que é o presidente do Interact Clube Rio Branco, o Henrico Reco, também do Interact Clube Rio Branco, Kevin Silva, do Rotaract Clube Mackenzie, e o Luiz Eduardo Filizola Durso, também do Rotaract Clube Mackenzie. O Rotary Clube de São Paulo agradece a presença de todos nesta reunião. Com a palavra, a presidente Carla Blanco. Obrigada, protocolo Márcio Arroio. Muito obrigada hoje por atender o meu pedido de cumprir as funções de protocolo. Agradeço imensamente. Além de conselheiro, também protocolo. Bom, antes de encerrar
a nossa reunião, eu não posso deixar de parabenizar, em nome do Rotary Clube de São Paulo, a todos os pais presentes nessa reunião.